videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de redação, que é basicamente eu vou falar aqui para vocês hoje como funciona uma estrutura modelo Enem. Só que eu já vou falar para vocês que essa estrutura foi eu que montei com base nas outras estruturas, com os outros argumentos que a nossa querida professora Josimere deu para a gente. Eu criei o meu próprio modelo para eu facilitar a decorar e minha redação aí ficar boa, né? Então, vamos começar com a introdução da nossa redação. A gente sempre começa a introdução com alguma coisa que tenha a ver com um tema. Pode ser um livro, um filme, uma série. Então, aqui onde eu escrevo apresentar repertório do tema, pode ser algum livro que trata do problema ali abordado, uma série. Não precisa ser a série toda, a gente não precisa falar do filme todo, só fala da parte que tem a ver com o problema que está sendo apresentado aí na proposta de redação. Depois que você colocar o repertório do tema, você vai pôr um ponto final, lembrando que vocês têm que respeitar todos os pontos que está aqui, tá bom? Para sua redação ficar coerente. Então, ó, apresentar o repertório do tema. Apresentou o repertório, vai colocar um ponto final e vai escrever assim: de maneira análoga, vírgula, à realidade enfrentada. Aí você vai escrever qual é o problema que está no tema da redação que eles pediram. Vírgula, ainda está presente, vírgula, no Brasil, vírgula, na contemporaneidade, vírgula, já que. Agora você vai apresentar o tema do Enem, só que não literalmente pegar o tema e colocar na redação. Você vai escrever ele de uma maneira similar do que né, o Enem já te deu. Apresentou o tema do Enem, ponto final. Diante disso, vírgula, cabe refletir tese 1 e tese 2. Gente, o que é a tese 1 e tese 2? Tese 1 e tese 2 é como se fossem os culpados. Quem que são os culpados desse problema? Vou falar aqui dois culpados que servem para, tipo assim, quase toda a redação, quase todo o tema praticamente, que é a negligência governamental e a ignorância social. Colocou a tese 1 e tese 2 e vai escrever como intrínsecos a análise desse processo. Partindo para o desenvolvimento 1 e para o desenvolvimento 2, no desenvolvimento 1 a gente vai começar falando exatamente assim, diante desse cenário, vírgula, vamos colocar a nossa tese 1. Vamos supor que eu escolhi negligência governamental. A gente vai escrever exatamente assim, diante desse cenário, vírgula, a negligência governamental é um empecilho recorrente no Brasil. É um empecilho recorrente, vírgula, no Brasil, vírgula. Agora eu vou explicar do que se trata a tese 1. Então, como que ficaria se eu explicar a tese 1? Aqui eu não estou falando da negligência governamental, então eu explicar a tese 1 seria eu falar que o governo sabe o problema, tipo assim, e que não busca resolvê-lo. Expliquei isso daí, ponto final, vou escrever nessa ótica, agora eu vou colocar um repertório da tese. Caso vocês forem falar de negligência governamental, eu recomendo vocês falarem do Gilberto de Menstein, que ele afirma que a nossa legislação só é concreta na teoria, mas não na prática. Ou seja, as nossas leis elas garantem direitos para tudo e qualquer coisa. Mas nem tudo e qualquer coisa realmente tem esses direitos na realidade. Era isso que ele estava querendo dizer. Colocou o repertório da tese que eu acabei de falar, por exemplo, do Gilberto de Menstein. Ponto final. Do mesmo modo, no tecido político é possível perceber que. Agora você vai explicar o que acontece no repertório que é visto no cenário brasileiro. Vamos supor que você usou a tese, o repertório do Gilberto de Menstein. Aí você vai explicar que no Brasil a Constituição Federal garante direitos para não sei o que, não sei o que, não sei o que, porém, esses direitos não são garantidos na realidade. E esse problema causa. Tananã, tananã, tananã. É isso que eu vou fazer para citar as consequências que o problema da tese 1 causa. Fiz isso tudo, ponto final, portanto, mudanças se fazem necessárias no cenário nacional. Partindo para o desenvolvimento 2, vamos começar o nosso desenvolvimento 2 com esse conectivo, ademais. Ademais, qual que é a tese 2? Vamos supor que é a ignorância social. Ademais, a ignorância social é outro fator agravante em relação a... E também vou explicar do que se trata a tese 2. A ignorância social também seria que a população sabe do problema, mas que não busca maneiras
de denunciar ele. Gente, toda a população brasileira sabe do problema dos desmatamentos, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Agora me fala uma pessoa que vai no governo reclamar que esses problemas não estão sendo resolvidos. Isso que é a ignorância social. Explicou do que a ignorância social se trata, ponto final, de forma semelhante. Aí agora a gente vai citar um outro repertório, só que para tese 2. Gente, no almanaque de repertório da Josi tem um que ele começa com José. Ele começa com José. Eu esqueci o resto do nome dele, gente. Mas a tese dele é brilhante para usar na ignorância social, porque ele fala justamente da ignorância da população de saber de tudo que ruim que acontece, mas não procurar denunciar nada disso e nem, tipo assim, uma comunidade aí se juntar para tentar resolver o problema, já que o governo não faz nada. Era disso que ele tá falando. Então, usem a tese do José, que eu esqueci qual que é o resto do nome dele, se a gente for falar de ignorância social. Falou do repertório, ponto final. Isso porque no Estado brasileiro, aí você vai colocar qual que é a ligação do José lá, do que ele falou, com o que acontece no Brasil. Que a população brasileira sabe do problema, mas não denuncia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E qual que é as consequências que isso causa? O problema não é resolvido, o mesmo problema continua. Enfim, você vai citar aí as consequências da tese 2. Citou as consequências da tese 2 e a ligação que ela tem com a situação no Brasil. Ponto final. Contudo, medidas que visam transformar o tecido social no Brasil são de extrema importância. Lembrando que a cada desenvolvimento você tem que colocar no final que medidas são necessárias, porque aí você vai falar dessas medidas justamente na nossa querida conclusão. E a nossa conclusão, gente, eu acho a parte mais fácil. A parte mais fácil é a introdução e a conclusão. Aí na conclusão, o que, que a gente vai, como que a gente vai começar? Em suma, foram mencionadas questões que tratam sobre, e aqui eu vou copiar a tese 1 e tese 2. Então vamos pegar a negligência governamental e a ignorância social, que foi do que a gente usou de exemplo aí na nossa videoaula toda. Em suma, foram mencionadas questões que tratam sobre a negligência governamental e a ignorância social, em que a gente da tese 1 é a pessoa que é culpada pela tese 1. A gente da tese 2 é a pessoa que é a coisa que é culpada pela tese 2. Então, por exemplo, a negligência governamental, o culpado é o governo. Então, a gente vai colocar em que o governo federal, cuja função é, eu vou literalmente colocar qual que é a função do governo. Gente, a função do governo, tipo assim, até uma pessoa leiga sabe o que é função. Gente, pessoa leiga que não tem um conhecimento aprofundado em determinada área. Por exemplo, eu sou leiga em francês, eu não sei quase nada de francês, é isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Então, eu vou escrever cuja função é, gente, a função do governo é o quê? Organizar a sociedade. Então, eu vou colocar em que o governo federal, cuja função é organizar a sociedade, ação de melhoria. O que o governo pode fazer para melhorar? Por meio de quê que ele vai fazer essa ação? E com o objetivo de quê? Ou seja, com o objetivo de quê? Seria o que de bom que isso vai causar? Como que isso vai acabar com o problema da negligência governamental? E a gente vai fazer a mesma coisa com a tese 2. E vamos supor, ignorância social, o agente da ignorância social é a própria sociedade. Então, e a sociedade que deve. Aí a gente vai colocar a função da sociedade, que é promover o bem-estar social. A ação que a sociedade tem que ter para acabar com a ignorância social, por meio de que eles vão fazer essa ação e com o objetivo de que como que eles vão acabar com o problema da ignorância social. E falou disso tudo assim, vírgula, observar-se-ão mudanças no cenário político e social do Brasil. E essa foi a nossa estrutura de redação, gente. Eu quero colocar aqui algumas observações, porque essa estrutura linda, maravilhosa, que vai fazer vocês tirarem mais de 800 na redação. Eu, pelo menos, consegui tirar 800 com essa estrutura e ela ainda estava bem errada. Eu ainda corrigi várias coisas, tá, gente? Eu estou sendo uma prefeita para vocês nesse modelo simples, tá? Para ajudar vocês a tirar uma nota boa. Mas tem que colocar umas observações. Tudo que tá em negrito, que eu coloquei em negrito, vocês têm que decorar. Pois é. Tudo bem que na hora da redação vocês não decoram exatamente igual. Mas você entendendo o que você tem que escrever, você pode escrever de forma similar, não precisa ser exatamente igual. Mas
As partes em negrito são partes importantíssimas das redações de vocês, gente. Porque elas que vão fazer a redação de vocês ficarem formal, ficar dentro da estrutura do modelo Enem. Então, por isso que eu coloquei essa observação. Outra coisa é que esse modelo fui eu que fiz junto com os conhecimentos que a Josimere passou pra gente. Então, ele vai ser diferente do modelo da Josimere, do modelo da Eduardo, que ela também tem o dela, do modelo de uma pessoa que seria no TikTok, não sei o que, em qualquer outro lugar. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar. Gente, meu mouse travou. É só deixar aí nos comentários que eu respondo.